Sejam todos bem-vindos a mais um IELCast do Piauí! Para o mundo! E aí, Kilson Jones, beleza? Tudo tranquilo, planejando para o futuro. É verdade. Olha, eu quero convidar você em mais um episódio com a gente para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho. É muito importante para a gente, quase 94% das pessoas que nos assistem não são inscritos no nosso canal e é importante que você se inscreva para que você possa receber esse conteúdo sempre. Lembrando que é o primeiro podcast em TV aberta para todo o Brasil, todos os sábados às 10h30 pela Rede Meu Norte e pelo YouTube+, tá bom? Sempre vai lá, dá aquele like, ativa o sininho, agradecer sempre aos nossos patrocinadores que irão aparecer aqui em QR Code. Então, se você vai consumir qualquer um desses produtos, por favor, consuma um dos nossos produtos aqui do IELCast. Força, né? E você tá muito elegante, cara. Heron veste o homem atual. Aliás, sempre lembrando atual, né? que a Heron tá presente no Teresina Shopping. Nas lojas Noroeste. Nas lojas Noroeste encontra a Heron. Tem sempre camisas muito especiais, né, Kilson? Exatamente. Olha, tá chegando o fim de ano e aí você já sabe. Corre lá nas lojas Noroeste. Que é sucesso. Com certeza, sucesso garantido. Então, os nossos patrocinadores vão estar aqui. Por favor, dá uma moral pros caras, né, pô? Aproveita também, né? Na hora que aparecer o QR Code, você abre a câmera e já faz lá. E hoje a gente vai bater um papo muito bacana. Lembrando também que nós estamos no Spotify, no TikTok já temos mais de 86 milhões de views, mais de 320 mil seguidores. No Kawaii chegando aos 60 mil seguidores, com muitos views por todo o Brasil. E a gente está muito feliz com tudo que está acontecendo aqui com o IELCast. E aguarde, vem aí a Estação I. Estação I! Estúdios criativos, geração de conteúdo. E hoje a gente bate um papo maravilhoso, sensacional, para tentar entender um pouco mais de como vai acontecer essa transição de um governo para outro numa pasta que é muito importante. Mais uma salva de palmas para Washington Bonfim! Uma salva de palmas, seja bem-vindo, professor! Pela segunda vez, né? Pela segunda vez, estou animado aqui. Estou mais nervoso que na primeira, quero só me informar. Aliás, o primeiro rendeu muito, né? O primeiro foi bacana. Foi bacana. Porque estava em posições diferentes ali, de uma certa forma ainda. Total. Não era? Total, foi bem no início do ano ainda. Teve uma declaração lá que rendeu. Rendeu muito. Mas, lógico, quem está assistindo a gente, a audiência não é sempre a mesma. Sim. Eu queria que você se apresentasse para quem está nos assistindo, para a turma que está assistindo, entender um pouco quem é o Washington Bonfim. Tá, meu nome é Washington Bonfim, eu sou professor da Universidade Federal do Piauí, teresinense, casado, 2 filhos, 52 anos. Tenho minha formação acadêmica na área de Sociologia e Ciência Política. Sou doutor em Política Pública, tenho um MBA em Liderança e Gestão e já fui secretário, né, de Educação de Teresina, de Educação de Planejamento. Já dirigi uma instituição do terceiro setor em São Paulo, a área de projetos de uma instituição, projetos governamentais de uma instituição do terceiro setor em São Paulo e deverei ser a partir de janeiro, se Deus permitir. Não, mas posso não chegar lá, né? Mas já foi anunciado. A partir de janeiro, se Deus permitir, estarei secretário de Planejamento. Cara, me explica um pouco de como começou essa relação com o Rafael. Eu acho que o piauiense já começou a entender um pouco que é um novo PT. É uma nova cara de PT, né? Não que o outro, obviamente, fosse ruim ou que fosse bom, fica a critério de quem o tempo vai entender sobre isso, mas eu acho que o que a gente planta, a gente só colhe e recebe isso com algum tempo, que você falou sobre isso, né? Mas como é que começou essa relação? Porque é uma relação, se você olhar para trás, e a gente está olhando agora para esse novo PT do Lula, ele já começa a trazer o PSDB, de gente mais um pouco próximo. Como é que começa essa relação, por exemplo, com o Rafael? Na realidade é o seguinte, assim, de um ponto de vista pessoal, eu conheci o Rafael lá atrás, em 2004, quando eu coordenei a campanha do professor. Eu era vice-diretor do Centro de Ciências Humanas e Letras do CCHL, na Universidade Federal do Piauí, e coordenei a campanha para reitor do então diretor Antônio Fonseca Neto, que é um petista histórico, Raiz. Né? Raiz, exatamente. Ele ainda é jovem, né, na universidade. Mas, bom, então, assim,
eu o conheço já de muito tempo, sem ter muita relação, até porque, na realidade, nós temos idades bem distintas. Eu sou de alguma... pelo menos as duas. Aí, e dois, ele tem 37. 37, né? Tenho duas gerações na frente, né? Eu gosto de brincar que eu sou da geração diocesana e eles todos são da geração do Barreto. Do Barreto, né? né? Eu sou o Jurássico. Mas você já é um Rafa Boy. Vamos lá. Não, no relacionamento, né? Mas a Óbvio. Origem é outra. Eu né? falo sobre o aspecto dessas brincadeiras de internet. Sim. E ali em março, final de março, quando se revelou, claro, que eu não teria o partido, a Federação Cidadania PSDB, para continuar com o projeto da candidatura ao governo do Estado, né? Eu fui obrigado, digamos assim, a desistir por conta das influências que houve, né, especialmente da presidência do PSDB nacional, junto com a presidência do Progressistas. Então eu tive que desistir. E o Rafael foi a primeira pessoa que me ligou. Na realidade, fiz um vídeo, né, manifestando a minha posição da desistência. E, para minha surpresa, a primeira, exatamente assim, eu não estou aumentando nem diminuindo. A primeira pessoa que ligou foi ele, Rafael. Na hora, eu nem pude atender. Acho que estava com minha mãe, alguma coisa assim. Ela estava meio... Mas tu viu lá? Aí eu mandei uma mensagem, daqui a pouco eu ligo, quando eu sair da casa da minha mãe, aí liguei para ele e nos falamos. Marcamos uma conversa dali há alguns dias, né, sei lá, uma semana, e aí foi uma conversa muito boa. Nesse ato aí, nesse time aí, o que passava pela sua cabeça? Não, eu estava muito tranquilo, né, assim, de uma certa maneira, e aí eu lembrei da história do podcast anterior, porque o que eu disse que ficou, né, que foi polêmico, é que votaria no Lula no eventual segundo turno, né? Eu já tinha essa posição, então, né, já tinha declinado a posição de maneira pública aqui no Yelcast. Então, a conversa seria uma conversa tranquila, porque na realidade, desde setembro do ano passado, de 2021, né, eu tinha uma posição de que achava que teria um papel num projeto de renovação do Estado do Piauí, da gestão pública do Estado do Piauí. Não me aliaria com ninguém que estivesse próximo, né, do bolsonarismo, né? Isso, digamos assim, a pré-campanha de alguma forma decantou, embora naquela altura eu imaginasse poder construir uma alternativa de centro, que pudesse dialogar com, né, os dois lados. Com os dois lados. Não foi possível, né? Mas ainda naquele momento, eu acho que aquela manifestação ela foi muito importante para... porque tem uma ala do PT que não é a ala do Rafael, que eles são muito fechados, na época ainda, né? A época ainda, quem não era nosso, é difícil chegar, e é uma mente totalmente diferente a dele, né? Que ele quer compor com quem é gente boa, em termos técnicos, inclusive, que tem uma capacidade muito forte, né? Eu acho que assim, a história dessa eleição, inclusive a história da eleição nacional, mostrou algo que eu, assim, imaginava já desde setembro. Eu dizia para algumas pessoas, até uma pessoa que foi candidata pelo Cidadania, a gente conversou já depois da eleição, você disse que a eleição ia ser difícil, né? Usei o termo, entre aspas, sangrenta. E é o que ela foi. E não errou. Não errei, né? Eu sabia que seria uma campanha muito aguerrida, pelas características de ambos os lados. E acho que o Lula, né, o senador Wellington, hoje senador Wellington, senador eleito Wellington, e o Rafael, compuseram esse quadro de percepção de necessidade de trazer pessoas mais ao centro, como Lula trouxe o Alckmin. Não estou aí de maneira nenhuma me comparando, mas havia um local, né? Mas existe essa comparação. São dois aspectos muito fortes, né? De alguém que possa dialogar com alguma ala do PT que não conseguia dialogar. Mas assim, aí especificamente sobre o PT, eu nunca tive grandes dificuldades de diálogo sobre com o PT. A minha história de militância, por exemplo, na Universidade Federal do Piauí, sempre foi ligada, num primeiro momento, à viração, depois
ao PT, na época de movimento estudantil, então sempre tive um posicionamento. Sempre foi visto como um cara de centro-esquerda e para alguns mais à esquerda e de direita mesmo. Direita, né? Mas sempre com um tratamento muito respeitoso. Como eu disse, eu fui vice-diretor do Fonseca. E na época eu já tinha, né, inclinações muito claras pelo PSDB, escrevia sobre isso, participava de eventos ligados a isso. Né? E uma coisa que chama a atenção, quebrando um pouco essa narrativa ainda, mas assim, todo mundo te via muito ligado ao Firmino. Porque na realidade, assim, eu sempre digo publicamente, metade do que eu sou, né, eu devo ao Firmino, porque ele me descobriu lá em 2002, assim que eu cheguei do doutorado, ainda escrevendo a tese, ele me chamou. Eu terminei o doutorado em 99, então ali por volta do ano de 2000, eu estava escrevendo artigos, professor da universidade. Ele me chamou para uma conversa. Eu fiz vários trabalhos, por exemplo, para a Secretaria Municipal de Educação, porque tinha uma amizade com o Kleber Montezuma, então fiz vários... Tem textos publicados, né, a partir de pesquisa qualitativa, né, que eu fiz junto com a Secretaria Municipal de Educação lá, né, no segundo mandato, né, do Firmino nos anos 2000 ainda, né? Então, assim, o Firmino foi uma pessoa muito importante na minha trajetória, porque ele me permitiu que eu me aproximasse, por exemplo, do Dr. Silvio em 2004, na campanha, no processo de escolha, e depois, no retorno à prefeitura em 2012 e 2013, novamente eu tive um Ele papel te oportunizou, na verdade. Exatamente. Ainda nessa eleição para governo, antes a gente voltar para outra narrativa, de alguma forma teve um olhar diferente ou doeu de alguma das partes você estar em um lugar assim oposto ao Silvio? Nossa, deve ter doído. Assim, da minha parte, assim, eu tenho amigos lá. Eu digo publicamente, assim, que o PSDB, para mim, é uma história boa da minha vida. Né? Mas deve ter doído dele, né? Eu não posso falar por ninguém, assim, mas... Mas o senhor declarou, né? O senhor declarou que descartou a aproximação do palanque de Silvio Mendes. Para mim era uma consequência lógica. Eu tinha sido, digamos assim, prejudicado no meu interesse político de ter uma candidatura através de uma articulação que sequer se deu aqui no Piauí. E depois, assim, eu sempre soube que havia o coordenador da campanha, né, sem nenhum demérito, era o ministro Ciro Nogueira. Assim, teria de ser uma campanha próxima, né, do presidente Bolsonaro. Aliás, eu não compartilharia disso. Então, para mim, o caminho estava escrito. E quem conversava comigo sabia. Aliás, me corrija se eu estiver errado. Você era um dos pré-candidatos a deputado... um dos pré-candidatos ao governo do Estado. Sim. Nos bastidores circulam que quem trabalhou para você não ser candidato de forma alguma foi o atual ministro Ciro Nogueira. Isso a história vai contar. O importante, assim... Mas eu quero entender sobre isso. Como é que tu recebeu isso e... Deixa eu lhe dizer, é do jogo. É óbvio que eu não recebi de maneira agradável, né? Porque tinha um partido, ele vetava. Eu digo para você uma coisa, o jogo político não me estressou, porque eu estava dentro dele, quem tá na chuva é para se molhar. Determinadas atitudes de determinadas pessoas, no sentido não só de tirar a candidatura, mas às vezes de humilhar a pessoa. Tipo isso. E aí eu levei a mal. Humilhou ali? Não ele. Não ele. A situação. Isso se foi. Se foi. Mas é bom deixar claro sobre isso até... Não guardo... Passou, né? Exatamente. Vocês ganharam também. Não, e assim, outro dia alguém falou para mim, você tomou uma decisão difícil. E a decisão difícil de, né, enfrentar a situação toda e tomar a posição que tomei e que me trouxe até aqui. Eu olhando para dentro de mim, a decisão não foi difícil. Eu sabia o que eu ia enfrentar. As circunstâncias tornaram, né, a escolha fácil, né, assim, clara, embora as consequências da escolha
quando você toma a escolha, quando você anuncia, quando você começa a participar, quando você vai para cima da situação, obviamente que surgem as dificuldades. Mas a convicção que eu tinha me tranquilizava. O Wellington, ele falou aqui no Yelcast, ele falou assim, eu nunca mudei de lado. Eu sempre tive do mesmo lado. Quem mudou de lado foi o Ciro. E é mais ou menos, compactuou um pouco com o que você fala? Eu gosto de dar o seguinte exemplo para dizer exatamente isso. Em 2018, eu estava em São Paulo, eu participei da campanha do então candidato a presidente da República, Geraldo Alckmin, que tinha como vice a senadora Ana Amélia do partido do PP, ao qual eu estava filiado. E participei ativamente, né, fazendo parte da formulação do plano de governo na área de educação. Conheci Eduardo Pádua, conheci Ana Maria Diniz, já tinha sido meu professor Luiz Felipe Dávila, né, que veio a ser candidato agora pelo Novo à presidência da República. Em 2022 eu votei em quem? Geraldo Alckmin, né, para vice-presidente da República. Quem mudou não foi eu. Você continua do meu lado. Vai lá, Gilson. Professor, após um ano da morte do ex-prefeito Firmino Filho, o senhor escreveu um artigo onde o senhor relatava nesse artigo uma esperança de uma alternativa. Que alternativa é essa? Olha, acho que o Firmino sempre inspirou a população, especialmente de Teresina, eu nem digo de todo o Piauí, mas especialmente de Teresina. A relação dele com a capital é forte. Ele foi um cara visionário, né? Dedicado ao extremo à cidade, dedicado ao extremo à vida pública. O Firmino era o cara que não fazia nada de graça. De graça no sentido, todo o passo dele era calculado, pensado, tal, ele estudava, né? A dieta dele tinha ciência no meio e muita ciência no meio, né? Eu dou sempre esse exemplo porque eu acho, para mim, foi um dos momentos mais engraçados que eu vivi com, né? Ele me contando de uma dieta que ele estava fazendo, aí dieta paleozoica, não sei o quê, que não se comia isso, não se comia aquilo, e agora se come, é isso que atrapalha. Assim, Firmino diz que está um pouco acima do peso, que resolve a parada. Ele tem alguma semelhança com o Rafael? Em trajetória, eu creio que sim, né? O Firmino foi secretário de Finanças da capital bastante cedo. O Rafael foi secretário, né, de Fazenda muito cedo, com 29 anos. Ambos têm essa característica nerd, né, como, né, alunos, né, sempre Nota destacados, fora da curva, né? Fora da curva, e com a capacidade de enfrentar situações difíceis com muita segurança, né? Nesse sentido, certamente eles se parecem e se admiravam. O Rafael conta essa história. Eles se admiravam, assim, porque assim, na realidade, o Rafael, em algum momento, prestou serviços para a Prefeitura Municipal de Teresina através do Instituto de Previdência, cuidando da questão, né, das aplicações financeiras do Instituto, do patrimônio, né, do servidor público municipal. Então, havia, em um determinado momento, houve uma relação, digamos assim, profissional, né, do profissional Rafael Fonteles com o então prefeito Firmino Filho. Cara, que bacana ouvir isso, sabe? Porque eu não tenho a menor dúvida que o teresinense, ele absolutamente sente muita falta de um líder como o Firmino. E em todos os sentidos, né? Não por gestão atual ou por gestão passada, mas a relação dele com a capital, ela é muito forte. Ela, assim, da parte dele sempre foi uma relação sentimental, da parte da população. Nós descobrimos depois que ele partiu, que era também uma relação sentimental, de um cara em que, assim, você jogava pedra, você criticava ou você gostava muito, mas ele nunca foi blasé com a cidade. E a cidade entendeu isso. E vai ser difícil qualquer outra pessoa, não vai ter, muito né, na nossa história, ter alguém com a empatia que ele teve, né, que ele construiu. O Firmino escolheu errado naquela eleição? Eu tenho um amigo, ele é professor da Universidade Federal do Piauí, ele é de Serra Leoa, né? É o Francis Boccari. Ele diz o seguinte, assim, um pensamento africano: a melhor decisão é aquela decisão que você toma
e você sabe que ela é a melhor dentro das circunstâncias em que você tomou. Ainda que ela venha a dar errado depois... Era a melhor que ela tinha. É o melhor que ela tinha. Eu não consigo avaliar, mas eu penso desse jeito. O Firmino, como eu acabei de dizer, jamais foi uma pessoa de fazer as coisas de maneira leviana, não pensada ou influenciada por interesses outros que não fosse o interesse da cidade. Eu próprio participei, eu sabia da escolha dele um mês antes, ele me pediu... Ele teve a deferência de me chamar, dizer que alguns cotavam, inclusive, você, né? Ele teve a deferência de me chamar, dizer quem era a pessoa, pedir, como é que eu chamo, reserva. E, assim foi feito. Eu trabalhei para o Kleber e tal, nenhuma coisa... eu tenho hoje uma visão, depois de tudo passado, uma visão que mais adiante eu quero escrever sobre ela, sobre esse período do PSDB. E que aprendizado é que traz, né? Não existe aprendizado... Desculpa, vou dizer de um jeito diferente. O melhor aprendizado é aquele da dor. Né? A gente só cresce na dor. Assim, é quando a gente tem perdas pessoais, é quando a gente briga com a namorada, briga com o filho, não sei o quê. São essas coisas que nos fazem bem por aí melhores. Mesmo. É bem por aí. Então vamos continuar essa narrativa que a gente estava ainda nesse processo com o Rafael, que quando ele ligou e convidou e tal. A pergunta é, te surpreendeu quando ele te ligou? Não. Não por nada, mas muitas das coisas que eu falava enquanto pré-candidato estavam na cabeça dele. Casavam, né? Casavam, né? Então, assim, a primeira conversa foi: você quer participar da formulação do plano? Quer marchar comigo? Bacana. Você quer participar da formulação do plano de governo? Quero. Isso aí me estimula muito. As ideias que eu advogava estão no plano de governo. Né? Ontem de manhã a gente estava conversando sobre isso, né? Sobre muitas dessas ideias, a questão de alfabetização digital, a questão de ser um Estado mais, digamos assim, que cria mais oportunidades de emprego para a sua gente, que não abandone, que acho que é o seu grande legado positivo, né, do governador Wellington Dias, senador Wellington Dias, de não abandonar a sua população, de ter redes de proteção social bem estabelecidas. Elas têm pontos a serem criticados? Tem. Mas quando você olha para 20 anos, nós partimos de um lugar diferente e estamos num patamar melhor do que estivemos. E agora a gente tem a chance de... Em outras palavras, o Wellington, ele pavimentou... É a visão que eu tenho. E deixou-se no ponto agora para... E até escrevi um artigo recente que vai ser publicado aí, em que eu digo essa ideia de que, para mim, né, de que se construiu um determinado alicerce que a população piauiense não aceita que seja... Menos do que isso. Exatamente. E aí gostei da tua observação. Ela quer muito mais. E é isso que o Rafael, né, que eu senti na conversa com o Rafael, que a gente poderia ter uma relação sólida, baseada em ideias, entendeu? É mais ou menos um trocadilho de quem diz assim: eu não aceito menos do que eu entrego. Então, se o cara que está na ponta, que se acaba de trabalhar e paga o seu imposto, ele quer o quê? A entrega de volta. Exatamente, não é? Isso. Há quem diga, nos bastidores, Kilson, sim, que o Rafael é muito determinado. Isso ele provou isso na iniciativa privada, né? Há quem diga que ele quer mostrar para o Brasil um case de potencialidade, principalmente na gestão pública, que ela pode conseguir ter êxito rápido que eu digo de 12 meses a 24 meses, é óbvio que ele vai implementar o sistema dele, mas que ele quer mostrar isso pro Brasil. É esse o entendimento? Sim. O Rafael é um cara que é muito focado. A conversa com ele é bastante fácil, porque ele é bastante direto no que pensa e no que quer. Tem 37 anos, ele sabe que representa, né? O seu grupo sabe, né? Por isso que eu não me coloco como o Rafa Boy, que eles representam uma mudança geracional na política piauiense e uma mudança
nacional. Se quer também... Não, e uma mudança que se quer também política, mas a mudança política ela vem pelo topo, ela vem através do Rafael. Não tenho dúvida de que isso vai se espraiar ao longo do tempo, chamando a atenção dos municípios, né, chamando a atenção, né, de outros estratos da vida política piauiense para pessoas com o perfil de juventude e o perfil, né, de vontade de fazer. Então, eu tenho convicção de uma coisa. O governador Wellington Dias colocou o Piauí numa posição nacional que nós não tínhamos. A gente tinha uma posição nacional de patinho feio, hoje a gente tem uma posição nacional em que a gente é visto. Sim. Né? O Rafael tem convicção de que esse olhar, né, ele vai subir a régua, porque a régua a partir da qual o Rafael mede políticas é uma régua alta, né, que é a régua da própria inteligência dele, é a régua, né, do histórico de vida dele, é a régua do compromisso da iniciativa privada, de se cobrar o tempo todo? Não só da iniciativa privada, vem também do pai. O pai do dele pai. Ele tem uma coisa que é interessante, que é essa de, digamos, mesclar a questão, digamos assim, mais núcleo duro do que é o pensamento do PT com essa questão, né, mais aberta, privada, do empresarial, do cara que sofreu, que sabe o que é empreender, que tem que pagar imposto, que tem que empregar, que é responsável por aquilo que produz. Ele faz essa mistura muito bem. Então, não é só a questão privada. A questão pessoal da criação, para mim, é um ponto também muito relevante da trajetória dele. Cara, teve uma parada, ainda falando sobre um pouco o Rafael, eu queria que você falasse sobre isso, que você é um homem de tecnologia também. Uhum. O Rafael meio que deu uma virada logo no início agora do posicionamento dele para os secretários, que ele meio que deu um recado assim, ou entra todo mundo no mundo digital, dos políticos principalmente, ou vocês não vão entender o que eu quero fazer. Então ele começou a anunciar o secretariado pelo Twitter. Uhum. E acredito eu que a maioria das decisões dele em especial, será pelo Twitter. Então essa mensagem chega para mim como? É que ele vai apostar muito na tecnologia, que ele vai oportunizar essa meninada que está aí, que tem um anseio absurdo por empreender, por inovar, através do que a gente tem hoje mais próximo, que é um telefone. É mais ou menos esse o recado? Não é mais ou menos, é esse o recado. Ontem, não sei quando passa, mas assim, no dia anterior, né? Ontem, pronto. A gente discutia sobre isso, né? Sobre questão de alfabetização digital, a oportunidade que o Piauí tem, né? Você sabe melhor do que eu, né? Que já há muitos talentos na área de desenvolvimento de programas do Piauí ganhando dinheiro bom, né? Dinheiro grande, né? E eles... eu tenho um grande amigo que é o André Macedo, né, que foi candidato a reitor da universidade e tal, dessa área de ciência de dados, da área de tecnologia. O mundo, por exemplo, acadêmico da área de tecnologia está sofrendo porque as pessoas não terminam mais o curso, porque a necessidade de mão de obra é tão grande que o cara que é minimamente talentoso, quem investe nele agora é a empresa que o contrata, que quer desenvolvê-lo. Então, o Rafael tem essa visão, né? A gente conversava sobre alfabetização digital, a gente conversava sobre a oportunidade na expansão do ensino médio para tempo integral, termos a oportunidade de profissionalizar jovens nessa área digital. É o que eles querem, né? Demanda não é fácil de fazer, é mais fácil de falar do que de fazer, mas existe uma demanda sobre isso e o Piauí tem uma posição privilegiada para estar perto disso. A gente conversava com um empresário do setor de tecnologia que decidiu apostar no Piauí. E ele é um grande player nacional, né? Com filial no exterior do país. Ou seja, se o setor privado está vendo, né, cabe ao governo do Estado, e essa é a percepção do Rafael, de embarcar nessa... Olha que louco, Kilson. Sim. Eu gosto de citar esse exemplo. Tem um moleque do Ceará, eu estou tentando lembrar do nome dele agora. Esse cara era gestor de estoque. O cara era estagiário, 16 para 17 anos. Ele era gestor de estoque de uma empresa, de um grande player de Fortaleza.
E associado a isso, ele tinha a parte de programação que ele estudava e tal. E ele ele tentou, no Vale do Silício, trabalhar com a empresa, abriu lá a possibilidade de ele fazer a inscrição, ele fez para trabalhar remoto. Aí o cara saiu de um salário mínimo para $3.000 por mês. É isso. E tem bastante gente. Que loucura. Em Teresina, no estado do Piauí, aliás, no país todo, mas no estado do Piauí fazendo isso. Insisto, se tem uma grande empresa, né, que inclusive tem filiais no exterior, olhando para... Não, eu não posso dizer. Olhando para nós, né, com esse olhar, né, significa que a aposta está certa. Está correta. Total. É algo que já está acontecendo. E aí cabe ao poder público ajudar, né, trazer isso, porque isso traz oportunidades para a nossa gente. Passa muito pela pasta que o senhor vai ocupar a partir de janeiro? No sentido de que as potencialidades do estado do Piauí, energias renováveis, tudo isso? Passa o planejamento, certamente, óbvio, né? Isso é importante, um ponto. Eu gosto muito, conversei já pelo menos 2 vezes com a atual secretária Regiane Tavares, que vai para a Secretaria de Agricultura Familiar, já foi anunciada, ela é uma pessoa extraordinária, assim, uma técnica de mão cheia, sobre essa questão da gente aprender mais a lidar com o potencial de desenvolvimento do Estado a partir dos territórios. Então, há uma operação de crédito que está sendo fechada nessa direção. Isso é muito importante, porque a gente olha, às vezes, o Piauí a partir de Teresina, mas Parnaíba é uma coisa, Picos é outra coisa, a região aqui de Campo Maior é outra coisa. Quando você vai lá, né, para o extremo sul, Uruçuí, Baixa Grande do Ribeiro, Ribeiro Gonçalves, Bom Jesus, nós temos vários Piauís e a gente precisa aprender a olhar para cada um deles na sua potencialidade. Se você olhar para a Europa, o Piauí é quase um país. É quase um país, Não, assim, a gente tem uma fronteira extremamente importante nessa questão de energias renováveis. Pensa, por exemplo, no potencial que a Serra da Capivara pode ter. Ela vem sendo cultivada, mas assim, hoje o Lula vai para a COP17. Nós vamos retomar uma posição de destaque no mundo em torno da questão ambiental. Né? E da questão da ciência, do respeito à ciência. A Serra da Capivara, ela pode ser, né, um objeto muito importante, né, de desenvolvimento daquela região a partir de um turismo mais qualificado, né, ligado a pessoas que gostam da área do meio ambiente. Quer dizer, hoje o mundo enxerga. Nós chegamos na posição em que o Piauí pode ser visto como uma potencialidade, porque nós temos aqui, né, o novo e o muito antigo juntos, esperando para serem desbravados num sentido positivo. Né? Washington, é importante a gente falar sobre isso. O estado do Piauí é um dos estados que mais cresceu em termos de energia solar. Né? Temos comerciais, inclusive. Né? É um negócio absurdo, estrondo de vendas. Né? E a gente tem visto em alguns lugares... por exemplo, pouca gente, se você for olhar mesmo e adentrar os cartórios, a zona rural de Teresina ela teve uma valorização absurda nos últimos 2 anos. Por quê? Porque antes a turma comprava um terreninho para fazer uma piscina, montar uma casinha. Hoje a turma compra para fazer usina, né? E direcionar isso. Você acha que o Piauí ele pode ser um grande player pelo tamanho da extensão que tem territorial para empresas do sul, Sudeste, que isso é muito ralo, é muito pequeno lá hoje, né? Eu acho que não pode ser, ele já é. Né? Eu tenho um amigo que é ligado a uma grande empresa, né, dessa área, né, que tem investimentos ali na fronteira no entorno ali de Marcolândia, na fronteira com o estado de Pernambuco, né, e a gente conversava em São Paulo esse ano ainda, da potencialidade. E lá, quer dizer, não só tem solar, como tem eólica. Né? Então nós somos vistos hoje de uma maneira muito positiva pela potencialidade que temos de geração de energia limpa no país. Né? Isso desencadeia tanta coisa, né? É o cara que instala a placa, é o cara que...
E aí, novamente, a gente tem aí uma oportunidade, né, e também tem uma responsabilidade para o poder público de qualificar, qualificar a mão de obra jovem para trabalhar nessa atividade, né, de manutenção, recuperação, instalação, né, de equipamentos de energia limpa, né, seja ele solar, seja ele eólico. Tem pesquisa sobre questão de hidrogênio verde ainda muito incipiente. E vamos falar a real, né? É triste a gente ver o Brasil que teve essa escola nos últimos 15 anos, de uma escola completamente profissionalizante, de uma escola rápida, que você consegue se profissionalizar e conseguiu ganhar o seu dinheiro para sustentar a sua família, escola técnica. E isso foi meio que banido, né? A gente, assim, uma visão que precisa estar clara é que para as famílias as famílias mais vulneráveis, na realidade, o custo de estudar é muito alto. Por quê? Porque alguém que tem 15, 16, 17 anos, ele é produtivo para a família. Lembra da velha família, né? Antiga família, não velha, mas antiga família da zona rural? Você tinha muitos filhos porque, na realidade, esses filhos tinham um papel na agricultura, na produção, né? Então, à medida que você avança no tempo, na tecnologia, que a própria questão da agricultura familiar, de alguma forma, muda também de feição, né, do ponto de vista do fazer, você fica com o desafio de treinar essa juventude, né, nas potencialidades, volta ao tema, né, nas potencialidades do Estado. É muito foda que você falou aí, sabe? Que pouca gente faz essa reflexão. Que antes as famílias, principalmente famílias nordestinas, elas tinham muitos filhos porque o pai meio que falava assim, eu tenho que ter um time para me ajudar a sustentar a casa. A pequena produção, com baixíssima produtividade, empurrava para isso. E não à toa, quer dizer, isso não gerava muito pouca riqueza e era sustentável, aspas. Na realidade, com dificuldade Muita de sustentabilidade. E isso é uma das raízes, né, lá na década de 70 do século passado, do êxodo rural. Num primeiro momento foi todo mundo, né, especialmente São Paulo, Rio, Belo Horizonte. Mais recente, final do século passado, primeira década desse século, a migração deixa de ir para esses locais e vem para as cidades maiores, Teresina, as capitais. Todas elas explodiram, né? As capitais nordestinas explodiram. E que começam as grandes dificuldades, né? Começam as grandes dificuldades, porque aí você tem urbanização desordenada, violência, né? A falta de emprego. A questão, por exemplo, da educação pública como um direito pós-Constituição de 1988. Então, você tem isso que a gente recente, vive hoje, né? Se o cara parar para pensar. Nós três aqui vivemos isso, né? É meio louco, né? Se a gente parar dar uma analisada... Meu pai faleceu em 2021. Meu pai era aquele cara do típico êxodo rural. Ele era o pai dele... faleceu e ele não tinha mais como manter, ele tinha uma responsabilidade, era o filho mais velho da família, ele não tinha mais como se manter bem aqui em Palmeirais. Aí ele veio, migrou, sofreu pão que o diabo amassou, tal, né, trabalhando biscate, isso e aquilo, depois conseguiu uma profissão, chegou a ser gerente de hotel, e aí, numa hora ele disse, não, eu vou empreender. E ele foi bem sucedido nisso, mas uma das, digamos assim, frustrações dele é que ele não tinha estudado. Aí ele apostou tudo nos filhos. Eu queria... Mas o caso típico, né? Ele não é um caso isolado, né? Agora professor, uma situação, a pasta que o senhor vai ocupar, planejamento, com o Piauí completamente todo conectado com a internet, com esse projeto do Piauí Conectado, internet nas praças, o que fazer para que essa educação chegue dos 224 municípios com qualidade e sem a necessidade desse aluno nos lugares mais distantes possa migrar para a capital? Olha, assim, você tem que dar infraestrutura para as escolas, né? Esse é um primeiro ponto. E esse há uma clareza muito grande do governador Rafael em relação a isso. Você tem que adaptar o currículo. A gente está passando por um momento nacional de adaptação
né, do ensino médio, do currículo do ensino médio. Ele está se expandindo, estão sendo criados o que chama lá, né, na área de educacional os itinerários formativos, né, para que o estudante ali no primeiro ano tenha todo aquele conteúdo de português, matemática, aquilo que, né, faz com que qualquer cidadão seja cidadão por conta do conhecimento. Mas aí, a partir do segundo e terceiro anos, ele tenha um conteúdo a mais, seja de profissionalização, seja de matemática, seja de ciências humanas, de ciência biológica, para que ele não precise fazer tudo, né, no formato que a gente aprendeu. Porque a gente foi instado a estudar muita coisa que, no final das contas, hoje nem faz mais sentido, porque grande parte do conteúdo, a grande parte não, né? O conhecimento da humanidade hoje está na internet, né? Até o próprio papel do professor tem mudado nesse sentido. O professor não é mais aquela autoridade que só ele controlava o conhecimento. O jovem com o celular, ele diz uma coisa, usa um termo qualquer na sala de aula, o cara vai lá e olha e traduz aquele termo e faz uma pergunta lendo uma coisa que o professor não teve a oportunidade de ler. E obriga o professor, né, a estudar ainda mais, né? Mas aí, isso é um ponto importante, né? A função do professor está mudando. O professor hoje é mais um orientador, né, de problemas, é mais um orientador, né, do desenvolvimento intelectual, né, do aluno, do que aquele cara que sabe tudo. Porque ele vai poder direcionar a pesquisa eleitoral. Eu sou da área de ciência política, mas estou usando aqui um exemplo. Vou usar o exemplo que eu dei agora na minha última disciplina de política de educação, que terminou no semestre, agora um pouquinho antes da eleição. Tem reforma do ensino médio. Uma atividade prática dos alunos foi ver como os estados do Nordeste estavam organizando essa reforma do ensino médio. De casa, porque está tudo na internet. Então, eles conseguem ver isso. Então, esse é o papel que eu acho que é o do professor. Assim, é compartilhar, né, determinado tipo de conhecimento e fazer com que o aluno, né, perceba as oportunidades que há a partir daquele conhecimento. Antes de a gente entrar na parte extremamente do governo, na parte que você vai assumir, eu queria fazer uma alusão do que o Chico Lucas falou aqui. Ele participou aqui e ele falou que você falou muito sobre gerações políticas, né? Ele falou um negócio muito interessante que chamou muito a minha atenção. Ele disse, olha, a gente tem algumas gerações políticas. Por exemplo, a gente tem a geração do dono da fazenda, que ele coloca o empregado para trabalhar, ele só vive de renda. E aquele filho do cara que trabalhava, ele começa a vir para a capital e ele chega no termo que o Rafael é o cara do êxodo rural, o cara que saiu de lá e que veio para cá, o pai dele veio, que começou a trabalhar e ele teve a oportunidade do conhecimento, que virou essa chave. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, primeiro sobre a educação, sobre isso, o quanto é importante esses estágios e esse momento que vive hoje a política brasileira, sabe? A gente vive dois extremos por completo. A gente tem boa parte de governadores eleitos jovens, com uma aptidão absurda pela educação, pelo entendimento e pela ciência, e a gente tem uma turma completamente voltada, não vou dizer ao extremismo, mas voltada a uma direita mais conservadora. Cada um na sua bolha? Boa. Agora você me... Dá uma tese, mas assim, muito rapidamente. Dá uma tese. Eu vejo hoje na população brasileira um desejo de renovação política muito grande. Isso não começou agora, né? Concordo com a leitura que eu vi o podcast, concordo com a leitura do Chico, né? E vejo o seguinte, de 2013 para cá, e aí eu estou lembrando de 2013 por conta das manifestações que ocorreram no país inteiro em torno da questão das passagens de ônibus e por aí vai. Aquilo foi um ponto de inflexão importante na política brasileira. Talvez tenha sido a primeira vez, não foi a primeira vez, mas do ponto de vista de massa, foi quando o brasileiro se apercebeu de que ele paga imposto demais e tem tem muito Estado e um Estado ineficiente. Então, de lá para cá, nós estamos buscando esse balanço entre, né,
carga tributária, serviços públicos e oportunidade de vida da população. Acho que as propostas políticas estão dentro dessa chave, desses 3 pontos. E isso faz com que, primeiro, aí, aquilo que o Yeldson colocou, a educação seja extremamente importante, mas ela precisa ser uma educação renovada, ela precisa ser uma educação, né, que estimule os alunos a ficarem em sala de aula. O maior problema da educação pública brasileira se encontra no ensino médio e ele é evasão, e mesmo os alunos que ficam não conseguem aprender. Então a gente tem um desafio gigante. O segundo ponto é essa questão da polarização entre mais Estado, menos Estado. Eu sou daqueles, né, que acha que a gente precisa ter Estado o suficiente para, né, organizar a proteção social do cidadão, para que ninguém passe fome, para que ninguém sofra, né, no sentido da indignidade que a pobreza traz. Eu acho que o Estado sobretudo aqui no Nordeste, sobretudo Bacana no Brasil... acho que esse é o papel mesmo. Esse é o papel. Você não pode abandonar. E veja, isso é tão claro para mim que... pensa na trajetória que ocorreu nos últimos 2 anos em relação à política de proteção social. Pandemia, auxílio emergencial, vai para R$600. Democratizou 60 milhões, 70 milhões de pessoas recebendo auxílio emergencial de R$600. 31 de dezembro de 2020, pumba, cessa tudo. Aí volta para o Bolsa Família. Obviamente, né, ainda numa situação de crise. Podia ter tido uma regra de transição, não podia? Podia ter sido feito uma regra menos, né, traumática para a pessoa vulnerável. Aí, mais adiante, no ano de 21, acaba-se o Bolsa Família. Bolsa Família. Esse foi o erro do Bolsonaro? Ele não é um erro. Mas você acha que ele... Deixa eu lhe dizer, não é um erro, porque é uma percepção de política social mas não é um que erro? ele tem. Não, assim, eu digo que não é um erro no sentido de política pública, tá certo? O que eu estou lhe dizendo é que o espírito do governo... Entendi. Caminhou para essa direção. Olhar para um e olhar para outro. É o jeito que eles olham para a rede de proteção que está errado. Não é a questão do auxílio. É a percepção do que o Estado tem de responsabilidade em relação às pessoas mais vulneráveis, que não é um erro, é uma visão que que não cabe na realidade brasileira. Eu vou tentar traduzir o que eu acho que eu entendi da sua fala. É que esse tipo de política pública, que é justamente resguardar aqueles que precisam do auxílio do governo, é que isso não pode ser transitório, ele tem que ser contínuo. Precisa... Como é que você sai da pobreza? É uma questão grande, né? Tem prêmio Nobel, né, colocado, né, estudando essa questão, e recente. Uma professora belga do MIT e um indiano. A pobreza, no final das contas, ela representa uma espécie de armadilha, né? E a política pública ela precisa estar adequada a fazer a saída, a criar as portas de saída da pobreza. Tem a ver com educação, tem às vezes a ver com incentivos muito básicos, né? De comida, de incentivo de... Tem um estudo sobre o papel do mosquiteiro, aquele antigo mosquiteiro, na saúde de crianças de zona rural que vivem infectadas ou por malária ou por dengue. Tem coisas estudos não precisa ser algo muito grande, mas precisa que o Estado, o poder público, tenha um olhar generoso, né, para com aquelas pessoas mais vulneráveis, no sentido de tirá-las dessa situação e lhes dar autonomia. Em nenhum momento da pandemia para cá, e acho que esse foi o grande pecado, né, do atual governo, que finalmente vai sair em 31 de dezembro, né, ele pensou nessa chave, né, e isso, né, obviamente que a população que vive, né, com essa dificuldade percebeu isso, né, nessas idas e vindas que houve, né, da política de proteção ao longo dos últimos 2 anos. Foi uma gangorra, e a pessoa que precisa sente isso. Né? Eu tinha muito, não tenho nada, ou tenho muito pouco, aí depois eu tenho mais um pouquinho, aí depois eu tenho mais ainda, mas aí na véspera da eleição,
Aí o cara olha pra trás, vem cá, isso aqui é comigo mesmo? Esse cara não tá me usando, não? É óbvio que alguém pensa isso. Eu vou fazer uma pergunta que eu acho que tem muita gente que tem vontade de fazer a um cara que tem um nível de cultura que você tem, um nível de educação que você tem e que estudou para isso. A pergunta é, o Nordeste é burro? Claro que não. Claro que não. Claro que não. Ele tem uma evidência, eu vou citar só uma, Luiz Inácio Lula da Silva. Ele tem estudo? Mas é o sujeito mais inteligente. Não existe história política de 1988 para cá, história política brasileira, sem a presença de Luiz Inácio Lula da Silva. Eu não estou falando do Partido dos Trabalhadores, eu estou falando da persona dele. É claro para qualquer um de nós que só ele poderia ter ganho a eleição de 2022. Não havia outra pessoa. E veja, né, a volta, né, de 580 dias preso a presidente da República com 60 milhões de votos. Isso é a amostra, né? A prova, é a evidência concreta de que o nordestino não tem nada de burro. Mas vamos falar assim, mas aqui não tem uma coisa gente importante. Ignorante. Não, mas tem uma coisa importante. A pobreza desperdiça talento. A pobreza mata o talento. Porque ela não deixa que o talento surja. Ela não estimula o talento. Oportunidade, né? E é a comida. Hoje você tem um monte de evidência científica que o período mais importante de desenvolvimento do cérebro são os primeiros 1000 dias da criança. Se ele não é nutrido, se eu não sou nutrido aí, não é que eu vá ser burro. Tem muita gente que fez a vida depois disso. Mas tem algo que você perdeu que você não recupera. E o que você perde é a história das sinapses neuronais, ou seja, os neurônios da gente se desenvolvem, porque o ser humano ele nasce e ele continua se desenvolvendo, né, fora da barriga da mãe. O cérebro se forma depois, a nossa massa cinzenta, vamos chamar assim. A alimentação e os estímulos corretos são absolutamente fundamentais para a inteligência de qualquer ser humano. Por isso que hoje tem uma preocupação tão grande, né, em políticas educacionais, não só com aquilo que a gente vinha falando, profissionalização, mas com a questão do nascimento da criança e os seus primeiros 1000 dias. Porque isso é uma coisa que os estudos mostram, é uma coisa biológica. Se você alimentar a criança do jeito correto, se você oferecer os estímulos corretos, pai e mãe, se a criança não vive num ambiente tóxico, a possibilidade dela vencer na vida é muito maior. Porque, por exemplo, né, aí vocês me deixam falar e eu vou lá. Ambientes violentos são ruins para todo ser humano. Mas para a criança, mata a criança do ponto de vista do seu futuro. Porque ela aprende, o cérebro dela aprende a conviver com as emoções negativas geradas pelo medo, geradas pela angústia, geradas pela humilhação, que às vezes o pai, a mãe, drogados fazem sobre isso. Então, sobre esse indivíduo pequeno ali, indefeso, cujo primeiro contato com a vida é esse contato tão... Então, assim, a gente é essa percepção que eu acho que esse grupo político que perdeu a eleição nacionalmente agora não tem, né? E é algo, assim, que, vou dizer assim, nós vamos ter que aprender a conviver com isso, é uma disputa ideológica. Né? Ela só não precisa chegar, né, às raias da polarização como chegou agora. Eu queria falar uma coisa e queria te perguntar, na verdade, sobre isso, que é muito importante. A gente tem visto nos últimos dias, né, vídeos dizendo assim, eu não vou mais para o Nordeste, para o hotel, não vou gastar, não vou mais para praias, não vou mais para isso, e que vocês não venham mais vender as redes de vocês aqui no Sul. Né? E eu sou nordestino com muito orgulho. E eu não consigo entender, porque assim, a maioria dos concursos que acontecem no Sul e Sudeste, os nordestinos, em média, eles levam 70% das vagas. Em média, se você olhar de 100 trabalhadores de grande massa, de que constroem as coisas em São Paulo, todos são nordestinos. Então, como é que essa correlação de amor e de ódio, né, de um nordestino que constrói São Paulo, de um nordestino que consegue passar em todos os vestibulares e grandes concursos, e essa visão que a turma de lá tem para cá. Como é que é isso? Te confesso que não saberia responder, assim,
que eu posso, pensando alto aqui, o que eu posso dizer é que eu torço que essa seja uma situação transitória decorrente de um momento político exacerbado, né, de muita polarização, como se diz, e que essas questões vão sendo, elas vão se plantando. Obviamente, aí novamente, vai ter 10, 15, 20% da população que pensa desse jeito, mas tem 80% que não pensa. A questão do preconceito, a questão da discriminação... Xenofobia, né? mesmo. Xenofobia existe em todos os lugares, em todas as sociedades, né? Ela, em épocas, recrudesce, em outras épocas ela se retrai. Mas aí tem um papel muito grande, por exemplo, do próximo governo federal em transformar essas coisas de uma maneira, tocar essas coisas. E aí a postura do presidente Lula tem sido muito sábia, né? O coordenador da transição é o Alckmin. Hoje ele estava, né, falando sobre o papel que a Simone Tebet pode ter, e ele está tentando ampliar a sua base política. Grande parte do PSDB histórico, que criou, os economistas históricos que criaram o Plano Real, o próprio presidente Fernando Henrique Cardoso votaram nele, Lula. Isso é uma aposta de país, né? Apesar da diferença, eles, é mais ou menos dizer assim, olha, a gente tem um ideal de país, nós divergimos no modo de governar o Estado, mas nós não divergimos sobre os valores que essa nação deve ter. E acho que o Lula representa isso hoje, né? Contrariamente a essa situação de discriminação e preconceito. Aqui eu queria fazer uma pergunta para o professor Washington, né? Cara, nos últimos meses a gente tem ouvido muita história. O Brasil vai virar Venezuela, o Brasil é comunista, o Brasil é Cuba. De verdade, sem fake news, o que é tudo isso? E o Brasil já foi isso ou vai ser isso? É até difícil porque é tão sem propósito isso. Quer dizer, nós temos instituições que funcionam, né? Judiciário, legislativo, próprio executivo estão fortalecidas, né? Estão fortalecidas, passaram por um teste de fogo. Vou dizer aqui com muita clareza, o Alexandre de Moraes, né, foi um gigante. Muito da estabilidade dessas eleições se deveu à sua postura, que não foi uma postura só de presidente do Tribunal Superior Eleitoral, mas vem, né, da percepção de que há setores da sociedade brasileira financiando a instabilidade através dos mecanismos da internet, né? Então, há um fortalecimento das instituições. Agora, é preciso cuidado, né? Quer dizer, o governo Lula precisa acertar, né, na questão econômica. O governo Lula precisa acertar nessa questão de mostrar que o país, as pessoas, especialmente a juventude, tem futuro, né? A gente precisa investir, e aí eu admiro o Chico, o Lucas, pela coragem de investir, né, em políticas públicas que nos devolvam a questão da tranquilidade, da paz, da gente poder sair. Isso acontece hoje numa cidade pequena do interior e acontece numa cidade grande. Ou seja, volta àquele ponto que fiz anteriormente. As reivindicações de 2013 continuam vivas, porque ainda temos um poder público que entrega pouco diante daquilo que o cidadão paga de imposto. E não é à toa, por exemplo, que o plano de governo do governador Rafael, tem dois grandes eixos. O primeiro eixo, a questão de desenvolvimento, a geração, né, de 80 mil novas oportunidades de emprego. O segundo eixo, a questão da melhoria do serviço público. Então, esse primeiro eixo é de 80 mil vagas? 80 mil novas oportunidades de emprego ao longo dos 4 anos. Aí não é só poder público, obviamente é iniciativa privada. Mas ele vai fomentar isso. Exatamente. E a questão da melhoria do serviço público. Isso não tem a ver com Cuba, isso não tem a ver com Venezuela, e ele é um petista desde os 16 anos, filho de um petista que criou o partido no estado do Piauí, foi candidato a governador, foi deputado estadual, foi deputado federal pelo partido. Quer dizer, quando você olha para as evidências, uma coisa não tem rigorosamente nada a ver com a outra, né?
Mas, obviamente, que aí tem um discurso político elaborado para, digamos assim, gerar preconceito e discriminação com as pessoas que pensam, né, nesse padrão de igualdade que a gente estava discutindo anteriormente. Ciência e tecnologia é o grande desafio do governador eleito Rafael Fonteles. O que fazer dentro do planejamento com a Universidade Aberta e também com a Universidade Estadual do Piauí? Olha, a Universidade Estadual do Piauí, ela é um desafio. Eu tive uma reunião muito produtiva, muito interessante com o Washington Bandeira, o futuro secretário de Educação. A gente compartilha muito de uma visão de preocupação com a UESP. A minha visão pessoal, que eu comentei com ele, né, é que a UESP precisa ser instigada, né, a um papel novo dentro do desenvolvimento, no contexto do desenvolvimento econômico. Ela não pode ser apenas uma produtora, né, de mão de obra, ou seja, de recursos humanos qualificados para o Estado, mas ela tem que direcionar seus cursos e seus interesses para fazer parte daquilo que eu falei anteriormente, essa perspectiva de desenvolvimento territorial. Olhar para o Estado de uma maneira, né, menos homogênea, mais heterogênea, olhando para cada lugar, para cada, digamos assim, território, né, dentro daquilo que ele pode render, em termos de bem-estar e de qualidade de vida para suas populações. Cara, e é muito louco. Você falou sobre ele, não, novo secretário. O que eu tenho visto de gente batendo nesse cara antes de ele assumir. Aquela pessoa, juiz? Deixa eu lhe dizer, toda inovação, né, ela gera impacto. Não né? tem jeito. Ele é uma figura extraordinária, né? Tá trazendo uma pessoa, né, que eu também tenho uma maior admiração para a equipe dele, um outro piauiense, também formado no Dom Barreto, né? Mas deixa lá, ele vai anunciar. Fala aí, ele vai anunciar. Né? Mas que vai compor com ele na secretaria. Vai compor com ele na secretaria. É uma das pessoas mais inteligentes. Então não é do diocesano. É uma das pessoas mais inteligentes e tranquilas que eu tive a oportunidade de conhecer. Conheci em Brasília. Na realidade, eu descobri depois que ele era piauiense, muito depois que ele tinha estudado com o Rafael, tinha estudado com o Bandeira e tal. Ele não está aqui hoje? Não, ele mora em Brasília. Ele era técnico do governo federal. Caramba. E assim... Cara, uma nova pegada totalmente diferente. Total. Tem que chamar Bandeira e Bonfim, porque são dois WB na minha equipe, é meio esquisito. E tu tá chamando gente de fora? Não, quero levar algumas pessoas da Universidade Federal, assim. Na realidade, assim, para ser sincero, acabo de me lembrar que não telefonei para ela hoje de manhã. Tem uma pessoa que eu queria trazer. Eu trabalhei com ela na instituição em São Paulo. É uma jovem, né, mulher extraordinária, né, tem uma história de vida belíssima, está fazendo doutorado na área de transparência e gestão de resultados na Fundação Getúlio Vargas. Eu tenho interesse em trazê-la, mas a gente ainda não conversou. Cara, não. Olha o nível de técnico, né? Ele falou agora... E me brilhou, acabou me brilhando os olhos aqui, me corrija se eu estiver errado, né? Da forma que eu falei. Eu lembrei do velho Veltman, sabe? Figura fantástica. Mas tu imagina o quadro... Ele estaria vibrando com esse momento e seria um cara para dar muita contribuição, especialmente naquela... Porque era um apaixonado por... Cara, eu fico lembrando agora o quanto a vida é meio louca, né? Tem que informar quem é o Iveltman, senão o pois povo não vai entender. O Iveltman é um segundo pai que eu tenho, que é irmão do meu pai, que é doutor, né, que dedicou a vida à educação. É um apaixonado, é sobralense, mas apaixonado pelo Piauí, apaixonado. Aliás, ele que me trouxe para cá, trouxe a minha família toda para cá. E poucas vezes eu vi alguém tão apaixonado de abdicar, inclusive, sobre família, como deve ser você, Rafael, muitas vezes, de poder cuidar do Estado, sabe assim? Eu imagino hoje se ele estivesse vivo, cara. E eu já falei isso pessoalmente para você, né? Privadamente, na realidade. Do papel que ele teve. Eu comecei minha vida profissional na Universidade Federal do Piauí pelo campus, né, Ministro Reis Veloso, hoje é o UFDPA. E ele foi uma figura extraordinária no acolhimento, nas conversas. Assim, você tem uma boa descendência. Não? Sem sombra de dúvidas, eu acho, de verdade, Bonfim, ele seria
hoje, de boa. Ele estaria com quantos anos? 60 e algum. Não, ele estava com 59, 60 e algum. Mais ou menos isso, né? Mas com a mente de menino de 20, né? De 30. Ó, Bofinho, de verdade, assim, eu fico muito feliz. Eu tô há 18 anos ali na frente da TV e todos os dias acompanhando, sabe? Eu sinto um sentimento muito diferente para esse governo. Sabe, o sentimento de inovação por completo pela mentalidade, pelo... É porque é todo mundo muito bem estabelecido em suas vidas, parte por aí, todo mundo muito legal, muito tranquilo, e que eles compraram o desafio do Estado, pavimentou, e agora é a hora de dar o avanço. É esse mesmo sentimento? É o que eu tenho, assim, é o que eu sinto. Eu digo para eles assim que eu sou o velhinho dos Rafa Boys lá. Tem gente assim pelos cabelos brancos, pela trajetória, mas eu tô muito estimulado assim. Tenho essa percepção que você teve, que você tem tido na realidade e assim deixando um pouco a modéstia de lado, eu me sinto bem de ter percebido isso antes de todo mundo, né? E ter ajudado a que esse grupo tenha chegado onde chegou. Obviamente que minha contribuição não é tão grande assim, mas eu trabalhei ativamente para tornar isso realidade. E da minha parte, eu tenho certeza de todos os demais, eu me sinto muito animado, mas o peso, a responsabilidade é grande, porque em nenhum outro momento, acho que da história piauiense, nós tivemos uma configuração dos astros tão positiva, né? Pois é. Elegemos o presidente da República, né, com a maior votação do Brasil. A maior votação percentual do Brasil. Temos um senador Marcelo Castro e um senador Wellington Dias, né, comandando, né, do Congresso e pelo novo governo a transição numa área tão importante quanto aquilo que a gente conversava, a questão das políticas, a recuperação da rede de proteção social da nossa população, né, do nosso país, e um governador jovem com essa motivação que olha para o futuro, que conhece o que é o desafio da energia verde, das energias renováveis, que conhece o que é o desafio, né, da tecnologia, o que é que ela pode trazer para a nossa juventude, e que sabe, né, onde o sapato aperta do ponto de vista da empresa privada, né? Quer dizer, porque ele próprio é um empreendedor. É uma configuração importante. Eu tenho muita fé que nós não desperdicemos essa Eu vou oportunidade. além, Kilson Jones. Você acha, Kilson, e eu vou perguntar para os dois, né? Você acha que o Rafael se permite errar nessa... Jamais. Não é dele. Não. Acho que essa é a pergunta, né? Não é dele, não. Porque ele está tendo absolutamente tudo favorável. E mais do que isso, né, ele tem certamente muita percepção do quanto de esperança há em torno, né, do nome dele. Do nome dele, né? Do nome dele. É um desafio grande, porque é um desafio geracional, né? Total. Se não der certo, não é só ele que perde. Perdemos nós todos. Ele tem absoluta convicção disso. O estudante, principalmente o universitário, professor, ele acredita que o curso tecnólogo e através do EAD ou presencial é importante para ele se inserir no mercado de trabalho. Como o senhor vê como o senhor tem essa visão? Olha, eu também acredito nisso. Mas acho que a questão da profissionalização ali pelos 16, 17, 18 anos, ela é importante, inclusive, para fazer com que o indivíduo chegue ao nível superior de uma maneira mais tranquila e menos onerosa para a sua própria família e para si próprio. Quer dizer, tem um momento ali que as famílias pobres, elas têm dificuldade de manter seus filhos na escola, inclusive, né? Como estudante profissional, como a gente dizia no meu tempo. A profissionalização, ela ajuda, né, a fazer essa travessia e cria oportunidades. E não se enganem, e tem muito estudo sobre isso, a gente vive mais do que vivia,
né? Então a tendência é que a nossa expectativa de vida se expanda. Então, se eu termino aqui, né, o ensino médio com 17 anos, vamos dizer que eu vou para a universidade, termino ali com 21, 22, 23 anos, e eu vou viver 90 anos, eu tenho basicamente quase 70 anos de vida, 68, 67 anos de vida. Que é a média, né, Rui? Na velocidade que a tecnologia muda, a ciência, muito provavelmente eu vou ter que fazer 1, 2, 3 mudanças, né, profissionais grandes ao longo da minha carreira profissional para eu me manter, para que eu possa me manter, digamos assim, elegível para um emprego em qualquer atividade, na atividade que eu escolher. Então, esse papel do ensino superior, eu prevejo, ele vai diminuir um pouco, né? E a questão da qualificação... Vou só te dar um dado, estou avançando... Não, pode ficar à vontade. Não tem. Hoje... Eu vou te fazer já uma pergunta que eu quero tua opinião nisso, com planejamento. Muitas faculdades, né, universidades prestigiosas hoje investem no que chamam educação executiva. Não é mais um curso de pós-graduação lato sensu de 360 horas. É um curso de imersão de 1 semana em que você aprende, né? Você tem um exemplo muito próximo a mim. Né? Não, estou dando aula, não quero mais dar aula. 3, 4 cursos de 1 semana, 2 semanas, tal, e aí uma virada de chave, né, dentro da profissão dessa pessoa. E ela ganha dinheiro hoje na profissão dela, mas num ramo completamente distinto e novo. Ela trata com questão de compliance, trata com questão, né, digital, direito digital e por aí vai. Então, o indivíduo, a partir de agora, vai ter que ter essa percepção. E a escola de ensino médio tem que olhar para isso. E tem fechando, uma conversa que eu tive com o Bandeira, assim, tem uma disciplina nesse novo ensino médio que chama Projeto de Vida. Para mim, ela é uma disciplina seminal, porque um dos problemas da juventude hoje é não se perceber lá na frente, porque é insegurança demais, é pressão demais. Então, a gente precisa acolher isso, essa percepção das dificuldades da nossa juventude. Eles estão sendo chamados à responsabilidade muito cedo, né? E a gente precisa investir mais neles, ser mais generoso com eles. Bonfim, eu queria te pedir uma coisa, na verdade. Eu acho que bons exemplos, eles têm que ser copiados, né? Ninguém inventa a roda, né? E tudo na vida é dor. Então você cria soluções em cima das dores, né? E eu vejo meu pai hoje, por exemplo, ele tem quase 70 anos e é um cara com a mente muito criativa e muitas vezes ele fala, me sinto muito improdutivo. Eu queria ter uma oportunidade de fazer algo para ajudar alguém ou alguma coisa que eu entenda nessa área. A gente fala muito de jovens, mas a gente tem uma terceira idade, sabe assim, completamente ociosa, com vontade de contribuir e não é sobre grana. Não. É sobre oportunidade. É sobre vida, né? De contribuir, de posicionar. Eu te pergunto assim, tu pensa efetivamente nesse planejamento do Estado de inserir essa terceira idade de alguma forma pela educação, de voltar para a sala de aula de alguma forma, ou de o cara contribuir numa TI, ou de ele contribuir de alguma forma 2 vezes por semana, para ele se sentir útil? Olha, o senador Wellington Dias, no dia do lançamento do plano de governo do Rafael, né, chamou a atenção para essa discussão, né, da terceira idade. E eu tenho um exemplo dentro da minha casa, né? Minha mãe, quando se aposentou, ela tem uns cursos de terceira idade na universidade, ela fez todos, a Universidade Federal do Piauí, a ESP e tal, que era para se manter ativa, né? Ter como sair de casa e se encontrar com as pessoas, exatamente. E meu pai foi o oposto. Meu pai sofreu muito, porque ele parar de trabalhar foi uma entre aspas aqui, uma primeira morte, porque aí ele perdeu toda a vida dele. Estava montado em cima do trabalho e não ir mais todos os dias, né, causou angústia, causou umas... Então a gente... De verdade, mata. Mata. Essa é uma área que a gente precisa ter atenção
E aí tenho muita esperança que a nossa então, agora governadora Regina Souza e futura secretária de assistência tenha muita convicção que ela pode contar comigo para fazer essa. Pois é, porque você vai fazer esse planejamento, né? Então, assim, de verdade, hoje eu sinto muito essa dor e vejo um cara com a mente extraordinária, que é o meu pai, assim, muitas vezes, ele fala, ele liga para mim, eu tenho que falar com ele todo dia, 9 horas da manhã. E eu tô lá para falar. E eu vejo a capacidade dele de contribuir com a sociedade, mas ele não consegue mais emprego. Ele não consegue uma oportunidade. Então, assim, a melhor forma é de contribuir para quem não pode pagar. É verdade. Né? E é uma coisa que me toca muito. E pela sensibilidade de vocês, que é a nova pegada, pô, façam isso. A Universidade Federal do Piauí tem um núcleo de extensão, né, nessa área da terceira idade, né, que é muito bom e é uma experiência importante que precisa ganhar escala. Né? Ela precisa ganhar escala. E publicidade sobre isso. Exatamente. Muitas vezes você não procura porque não tem. Não tem, exatamente. E vou te falar a verdade, a tiazinha lá do bairro tal, ela pega o... Moça, ela vai de qualquer jeito. E estar na universidade... É um exemplo, né? Óbvio, estar na universidade, né? Com 65, 70 anos. Né? E eles são alegres, né? Quer dizer, elas são alegres. Há muita vida ainda nessa... Você imagina quantos professores de matemática estão parados podendo ensinar a gente do EJA. Sim. E não tem demanda para ensinar. Muitas vezes, porque o cara jovem, ele quer estar na escola particular. Perfeito. Não é? Perfeito. Então, assim, gente, tem um campo absurdo para... Eu sou muito atento porque eu senti na dor. É muito ruim ver meu pai e minha mãe nessa situação e tipo, pai, eu tô aqui financeiramente, mas... É chato porque... não preenche, né? Absurdamente não é dinheiro. Não é dinheiro. É isso. Não é dinheiro. É a vontade de estar lá perto. De contribuir. Espero que eu tenha lhe tocado. Eu já sei que você foi tocado, mas espero que eu tenha jogado essa energia. Bacana. Fortemente sobre isso. Fortíssimo. E que causa uma pauta absurda. Com certeza. Politicamente, né? E eu recebi agora há pouco aqui uma mensagem a respeito, perguntando o cidadão pergunta aqui o que o professor Washington Bonfim pensa a respeito das startups. Nossa, é algo que a gente precisa... Eu tenho hoje um relacionamento muito grande com o Pedro Ângelo, Lívia, que são duas pessoas que trabalham nessa área. Né? Tem um hub de inovação e são uma espécie... Eles não funcionam muito bem como incubadora, mas eu estou lá dentro... a gente fez vários projetos juntos de 2020 para cá, para discutir o futuro das cidades, para discutir questão climática, para discutir a questão de tecnologia. Então, tem uma pessoa muito amiga que agora está em Goiânia, conseguiu uma oportunidade em Goiânia, o Joselé, vocês devem conhecer dessa área. Então, assim... É mais uma vez um ambiente que a gente precisa estimular. Semear muito, né? Semear muito, porque tem muito boas ideias. Assim, eu, secretário de planejamento, a gente fez um hackathon na Ponte Estaiada, né? Passamos a noite com os jovens, né? Lá no alto da Ponte Estaiada, no Mirante, né, discutindo sobre questões, resolução de problemas da cidade de Teresina. E a prefeitura estimulava a virada geek, então a gente... Isso aí. Eu sou sonhador nessas coisas. Quem fez o primeiro... A gente montou uma equipe, fez o primeiro MN Games, né, que foi um sucesso. Um grande sucesso. Eu tenho um grande sonho que Teresina seja a capital do Nordeste de games, sabe? E o pessoal que ganha dinheiro hoje... É streaming. E hoje tá fácil, tá no telefone. Está no telefone. Então, eu tenho muito sonho, e a gente tem grandes players do Brasil que são piauienses. E que, às vezes, precisa de um financiamento de um telefone melhor, de a oportunidade de mudar a realidade local, sabe? E eu acho que isso vai acontecer, vai chegar. Vai chegar. Cara, de verdade, assim, eu gosto muito de bater o papo com você que flui e vai. Se a gente pudesse, ficava até 3 horas. Muita gente deve te desejar boa sorte nessa nova empreitada. Eu queria fazer o inverso. Eu queria te desejar muito semeamento, assim, que você semeasse, pudesse plantar muito. Sabe? Muito para que a gente pudesse colher muito daqui a algum tempo, sabe? Porque
eu conheço a sua história, conheço a sua verdade e sei absolutamente que não é nada sobre política, poder e dinheiro. Então é muito mais sobre entrega para ter de volta. Entrar na história para mudar a realidade das pessoas. Infelizmente hoje a gente vive numa realidade de internet completamente polarizada, de que quem não pensa como eu é vagabundo, é bandido, é ladrão. E a gente que tem família dói pra caralho, né? Dói demais, dói demais. Então assim, mas de verdade, semeie, plante e... Sociologia pura e aplicada. É verdade aquilo. Muito bom! E não, que a gente possa colher de verdade, cara. Assim, eu desejo muito, 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 muito que você possa mudar a realidade do cara que lá da periferia, junto com toda a sua equipe, com o Rafael, de verdade mesmo, de coração. Eu sei que você deve ter recebido essa energia e é o que a gente pensa que mude. Eu agradeço demais, é sempre muito bom estar aqui. Nem esperava voltar tão rápido, foi bom demais. E dizer uma coisa assim, é time, entendeu? É time. Isso Na aí. realidade, eu só falei de você sobre... Não, eu sei. Sobre a pasta específica. Não, claro. Só estou te dizendo assim, eu estou muito animado porque acho que estou num time bacana em que essa semeadura que você deseja, ela pode ser feita da melhor maneira possível. Acho que o Rafael entende, os colegas de secretariado entendem, a gente fala uma linguagem, né, para chegar nas pessoas, entende o que é o desafio e está a fim, né, de vencer esse desafio. Talvez, eu disse em várias entrevistas nesse período agora que fui indicado, que para mim é como se fosse a primeira vez, né? E eu estou muito, muito, muito animado a fim de fazer. Mas isso está muito expresso na tua face, entende? Assim, tá bem óbvio que é um puta de um desafio. O Wellington, a última vez que esteve aqui com a gente, eu falei sobre uma palavra e ele disse... Tu lembra que ele falou, vou pegar essa frase e essa palavra vou ficar utilizando? Que eu acho que a palavra do século agora é oportunizar, sabe? É gerar oportunidade, é oportunizar. E deixa o cara voar. Acho que é isso, assim, eu vejo o futuro, assim, de uma maneira positiva. Obviamente que tem amarra, tem dor, tem tudo, mas... Tem porrada, né? Tem bomba, é bem isso. E tem uma coisa, minha esposa gosta de budismo e tal, tem uma coisa assim do budismo que a expectativa é que gera dor, né? Eu vou me empenhar, né, na coisa de não gerar expectativa para fazer as coisas da maneira... E talvez seja isso hoje que eu veja. Quando eu digo que é a primeira vez, eu, dentro de mim, penso, mas eu estou bastante calmo, porque eu já cruzei esse Rubicão algumas vezes, eu sei como ele é. E aí aquela história do... Não... Tem a história do jogador, né, que com uma certa idade ele continua rendendo bem, né, mas porque ele já sabe os lugares do campo, não sei o quê. Me sinto um pouco nessa condição. Tu sabe que tem um negócio no governo, nos bastidores, né? Como a turma está levando muito que o governo, Rafael, será numa pegada de iniciativa privada de cobrança, né? E toda loja tem um bom gerente, que cobra metas, que é o chato, e esse é tu. Não, eu sei. Mas eu já ocupei esse papel, então ele não é necessário. Mas é bem esse papel, né? É esse papel. É esse papel. E assim, é um papel de muita responsabilidade. Né? Qual era a média no diocesano? Era mais baixa do que a do... Conversamos aqui hoje como gerente, tô brincando. O Futuros e, obviamente, secretário de Planejamento do Estado do Piauí. Eu acho que foi maravilhoso, de alguma forma, pode contribuir na sua vida esse bate-papo, que você se inspire com isso, que se você achar que não está correto, que você comente aqui também o que está errado, o que está certo. Eu acho que é bom ouvir e aprender sobre erros e também tentar assimilar os acertos, né? Então é muito bacana, esse é um espaço livre, democrático, que a gente bate um papo. Eu acho que toda entrevista ela tem que ser no mínimo 1 hora para que a gente possa diluir o entendimento, né? Às vezes TV você não consegue fazer muito isso. Não é muito chapado, né? Porque não, obviamente não. E o Rafael tem dado um entendimento muito forte
E a gestão de vocês, assim, antes da gestão, né, óbvio, mas que a internet vai ser um divisor dessa relação entre eleitor público, consumidor e quem entrega o serviço, né? É o novo local, né, da comunicação, a gente se encontra. Não é à toa que a próxima fronteira é o metaverso, né? Já tá bem aí. Já está bem aí. Próximo podcast a gente vai fazer no metaverso do IELCast. Tá bom? Aliás, já tá quase pronto, né, Will? É verdade. Kilson, muitíssimo obrigado. Estamos juntos, sempre. Forte? Sempre. Preparado? Com certeza. Já escolheu o seu avatar? Já, né? Cara, de verdade, obrigado, viu, Washington? Não, valeu demais. Boa sorte, não. agradeço. Plante muita coisa para que a gente daqui a algum Semeando tempo... sempre. A gente vai ter, obviamente, várias entrevistas e seja bem-vindo à Estação I. Bacana, eu estou adorando, assim. E o salto, ser um empreendedor nato e o salto sei lá, acho que foi janeiro para cá. Já deu uma... Gigante. Deu uma evoluída. Obrigado, tá bom? Valeu. Lembrando que esse é o primeiro podcast em TV aberta pela Rede Meu Norte, pelo Grupo Meu Norte. Lembrando, aos sábados, às 10h30 da noite. Eu quero te pedir mais uma vez para você, por favor, dar aquele like, ativar o sininho. Eu volto a dizer esse dado, 94% das pessoas que nos assistem, eles não são inscritos no nosso canal. Nós somos... nós estamos, na verdade, né? Entre os 5 maiores podcasts do TikTok, que é a rede que mais cresce hoje do Brasil, com mais de 86 milhões de views, mais de 320 mil, com conteúdo completamente autoral. Completamente autoral, só com cortes do IELCast. São mais de 160 episódios. Então eu te peço aqui para você dar essa moral, ativar o sininho. E como diz Kilson Jones, compartilha com quem, Kilson? Com os melhores amigos e também com os melhores inimigos. É porque dá engajamento. O engajamento vem de quem não gosta. E assim vai subir a régua. Aqui nós estamos tentando subir essa régua. Então, muitíssimo obrigado. Aqui em cima vai aparecer mais um episódio. Muito obrigado. Isso é IELCast do Piauí. Para o mundo! Até lá.